A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor no inquérito que investiga os empresários que discutiram o golpe de Estado através de mensagens pelo WhatsApp. Essa foi a acusação, de novo, tá? Até porque vários processos já foram arquivados. A gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. Mas sobre essa convocação agora do ex-presidente Bolsonaro, o Bruno Pinheiro tem mais informações lá em Brasília. Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Exatamente, a você uma ótima semana. Quem nos acompanha, essa oitiva vai acontecer na semana que vem. Nas últimas horas, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que seria a favor de um arquivamento de 6 empresários, já que essa conversa que se Jair Bolsonaro não fosse eleito era muito melhor um golpe de Estado, Alexandre de Moraes entendeu que eles respeitaram a discussão no grupo de WhatsApp e que nada aconteceu como forma de ameaçar aqui fora a democracia. Só que os outros empresários continuam sendo investigados. Um deles não repassou a senha do aparelho celular. Então, durante 60 dias, essa investigação ainda vai continuar. E agora entendeu ser necessário que Jair Bolsonaro deverá ser ouvido sobre essa informação, sobre uma conversa no grupo de WhatsApp em relação a uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso. E Jair Bolsonaro, de acordo com a investigação, exigia que essa mensagem fosse repassada imediatamente. Eu cheguei a conversar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que ele me respondeu, que chega a ficar com vergonha de voltar a falar sobre esse assunto, que nunca participou de um grupo de mensagens com esses empresários. E o que ele chegou a compartilhar, se for isso que ele está imaginando, foi um recorte que a mídia estava divulgando, e ele repassou essa informação, que justamente era o quê? A vontade de ter o voto impresso, que é algo muito antigo que aqui na Câmara dos Deputados ele sempre fez essa defesa. Jair Bolsonaro ainda voltou a falar que o advogado já solicitou acesso aos autos a fim de entender se é somente este assunto sobre o ministro Luiz Roberto Barroso ou se existem outras informações que a Polícia Federal aguarda que Jair Bolsonaro responda. No grupo tinha uma senhora, tinha uma mulher, e eles acreditam que foi essa mulher que acabou divulgando, até mesmo expondo essas informações. Acontece ainda que foi um empresário que disse que achava muito melhor um golpe de Estado do que o Lula eleito tomar conta novamente da República. Na visão de Jair Bolsonaro, isso foi um desabafo, e assim, ouvi com outros nomes aqui, que foi apenas um simples desabafo de alguém que achava que Lula não deveria ser eleito. Então, Jair Bolsonaro vai ter um novo encontro com a Polícia Federal na semana que vem. Até agora, eles somente solicitaram acesso aos autos, estão aguardando essa resposta para entender o que será necessário esclarecer à Polícia Federal. Mas ele afirma que não esteve no grupo de WhatsApp juntamente com esses 8 empresários. Adalberto Piotto. Muito obrigado, Bruno. Vamos lá, só uma informação. É só uma informação. De novo, uma informação. A Autoridade Eleitoral de Buenos Aires decidiu que nas eleições gerais, marcadas para 22 de outubro, daqui praticamente 2 meses, não serão utilizadas as urnas eletrônicas. A decisão se dá depois das dificuldades ocorridas no passo. As primárias, que na Argentina são 2 momentos da eleição. Primeiramente tem uma pré-eleição, em que você autoriza, digamos, é uma autorização para poder ser candidato, e depois sim a eleição que escolhe definitivamente quem vai ser o presidente da República, enfim, todos os cargos que estão ali em disputa. Nas eleições primárias da Argentina foi utilizado um método misto de votação, com urnas físicas na maioria dos distritos e eletrônicas em parte deles. Mas agora a Autoridade Eleitoral da Argentina não deve usar as urnas eletrônicas. Enfim, quando a gente fala da democracia e que as pessoas podem desconfiar de sistemas, discutir isso tudo é do debate. Não há problema nisso, nunca houve na história desse país, desde a redemocratização, um debate ser criminalizado.
a necessidade do debate acontecer. E é saudável, até porque isso quer dizer que mais pessoas estão participando da vida política brasileira. Eu tenho 51 anos de idade. Quando eu tinha 14, 13, 15, eu estava na escola e eu ouvia dos meus professores que a classe média brasileira, os brasileiros não se envolviam com política, não se envolviam com a discussão da política brasileira. Hoje nós temos isso, em que pese o fato de alguns passarem do limite, coisa que também acontecia no passado, mas isso é muito melhor do que uma sociedade completamente amorfa, aqueles que não se envolve com a discussão da realidade brasileira. Esse é o problema, né? Bom, voltando a esse assunto que a gente estava falando aqui, que a gente trouxe lá de Brasília, exatamente sobre essa convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito que ainda persiste em relação a 2 empresários, mas foram arquivadas as investigações contra 6 empresários por incitação a abre aspas, suposto golpe de Estado. Ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, a ministros e as urnas eletrônicas. O arquivamento foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a investigação precisaria de elementos mínimos para que tivesse continuidade. Dessa forma, Afrânio Barreira Filho, José Isaac Pérez, José Cury Júnior, Ivan Wrobel, Marco Aurélio Raimundo e Luiz André Tissot não são mais investigados no Supremo Tribunal Federal. Eles participavam de um grupo do WhatsApp intitulado, abre aspas, WhatsApp Empresários e Política, fecha aspas, onde supostamente as incitações aconteciam. Também participavam do grupo os empresários Meia Joseph Nigri e Luciano Hang. Para esses 2 últimos, Moraes deu mais 60 dias para que a Polícia Federal siga com as investigações. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Miguel Vidigal, que representa Ivan Wrobel, um dos empresários cujo processo foi arquivado. Doutor Miguel, seja bem-vindo aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência. É com muito prazer que eu volto aqui à Jovem Pan. Doutor Miguel, então eu vou retomar. Há um ano, acho que exatamente um ano, nós estávamos conversando sobre esse assunto, foi um pouco antes de setembro, nós estamos em agosto desse ano, do ano passado, e naquele momento houve exatamente esse inquérito aberto, essa investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Vários desses desses empresários todos tiveram uma série de restrições impostas a eles com relação a contas bancárias, com relação também a contas que tivessem nas redes sociais. Esse dano foi causado durante todo esse tempo. Na sua opinião, o que representa agora esse entendimento de colocar, obviamente, de suspender essas investigações, de arquivar essas investigações do ministro Alexandre de Moraes? Veja, Piotr, nós, muitas vezes, é um ditado popular que escutamos diversas vezes, né? A justiça tarda, mas não falha. No caso, a justiça acabou por prevalecer, mas falhou. Apesar de ter vindo tardiamente, falhou. Falhou porque durante esse ano inteiro a família, não só o empresário, obviamente, mas a família inteira estigmatizada, a verdade da vida sobre o empresário que estava ali disponível desde o começo foi ocultada. Ele responde não perante a justiça mais desde ontem, por conta da decisão de arquivamento do processo, mas responde socialmente por uma coisa que ele jamais fez, que foi atentar contra a democracia no país. Isso é uma realidade que não pode ser esquecida. Uhum. Né? Quando nós falamos que desde o começo estavam ali disponíveis, nós avisamos, olha, é um empresário que já no passado foi expulso do Exército por conta de uma defesa da democracia e agora é o contrário que acontece. Veja, um empresário comum poderia ter sido com ele como poderia ter sido com qualquer outro. Sim. Não é possível que a justiça leve um ano para descobrir que, de fato, estava procurando algo que não existia. Doutor Miguel, se a gente olhar agora para essa decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes de arquivar esse processo contra o seu cliente, o empresário Ivan Wrobel, ou com todos os outros também cujo processo também foi arquivado, ou os processos também foram arquivados, esse novo entendimento agora do próprio ministro Alexandre de Moraes, eu vou ler exatamente o que ele disse, que precisaria de condições mínimas ali para que aquilo
prevalecesse, a investigação continuasse. Ou seja, ele não encontrou nenhuma condição mínima e o que nós podemos dizer do ministro Alexandre de Moraes é que ele tem sido extremamente cioso nos processos. Ou seja, ele manda investigar tudo, convoca a Polícia Federal para investigar tudo. Com esse entendimento, o senhor acha que a Justiça passa a ter, digamos, um olhar mais próximo do que a gente entendia de uma atuação do Supremo Tribunal Federal, das Cortes Superiores, ou seja, porque a própria Procuradoria-Geral da República foi contra naquele momento em relação a essa investigação, não foi? Foi, justamente. Acontece o seguinte, Piotr, não adianta depois de um ano, agora faz um ano exatamente, foi no dia 19 de agosto do ano passado, ou seja, exatamente um ano se passou, não dá para acreditar que houve justiça em relação a esses empresários que foram todos arquivados a investigação contra eles. Não dá para ver que houve justiça. A PGR disse que tinha, como você acaba de mencionar, manifestação da PGR pedindo o arquivamento. Existiam diversos indícios de que aquilo não passava de uma mera especulação de um jornal que havia dito que, vamos saber, a partir de uma especulação de um jornal, fazer uma pessoa passar por um ano inteiro de investigação não é normal. Não dá para dizer que isso é justiça. Mas o senhor acha que a partir de agora isso pode, digamos, trazer um novo entendimento por parte do Supremo, ele próprio reconhecer, depois de um ano de investigação, que tudo, porque o barulho foi grande à época, eu me lembro muito bem, o senhor trouxe, inclusive, seu ponto de vista naquele momento e do seu cliente. Mas o senhor acha que isso pode fazer, digamos, criar uma evolução no entendimento do Supremo Tribunal Federal? Eu espero que sim, Piotr, muito embora eu tema que ainda alguns resquícios do que aconteceu nesse processo vão continuar. Veja, um advogado, para ter acesso nesses autos, ele precisava fazer uma petição, esperar a petição ser atendida, sendo deferida, foram deferidas todas as vezes que nós pedimos, o advogado precisava se locomover a Brasília, pegar um avião, ir até Brasília, ficar no gabinete do ministro, esperar que o processo ele fosse entregue na forma física. Depois de receber na forma física, ele deveria voltar para a sua cidade para analisar o processo, ver o que poderia ser feito, o que estava acontecendo no processo. Veja, isso não é um acesso pleno à justiça. Uhum. O advogado deve ter acesso. Existe a súmula 14 no STF, que diz que o advogado constituído nos autos deve ter acesso pleno ao processo. Não foi o que ocorreu. Eu temo que os resquícios daquilo que ocorreu nesse processo permaneçam ainda em alguns outros inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal. Agora, se você me perguntar se essa decisão é o início de uma reviravolta nessa situação toda, eu sinceramente espero, e volto a dizer o que eu disse ano passado, as atitudes do meu ex-professor, de quem eu fui aluno, o professor Alexandre de Moraes, nesse processo, não coincidem com aquilo que eu aprendi em sala de aula com ele quando fui aluno na Universidade Mackenzie. Eu espero realmente que você tenha razão, seja uma reviravolta no judiciário brasileiro nesse sentido. Eu estou usando, inclusive, o entendimento dele, né? Que ele disse não encontrou condições mínimas, não é que fez ali, digamos, concessões, não, ele disse não ter encontrado condições mínimas ali, evidências mínimas para a continuidade do processo. O senhor fez menção a um ponto que o senhor já denunciava lá um ano atrás, que foi a questão específica do não acesso, a dificuldade em acessar os autos. Ocorreu neste caso e ocorreram em outros casos também, em que outros advogados nos trouxeram essa reclamação, o que obviamente foi uma afronta à lógica da ampla defesa garantida pelo arcabouço jurídico brasileiro. Mas nisso tudo chama a atenção que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de história obviamente irretocável na defesa da democracia, ficou ausente em toda essa discussão. A gente demorou a ver a OAB se manifestar e eu ainda vejo advogados reclamando da atuação omissa da OAB na defesa do advogado, na defesa da ampla defesa, na defesa do devido processo legal, na defesa da democracia brasileira, da Constituição do país. Qual é a sua opinião sobre a atuação recente da OAB? Veja, eu esperava mais da OAB. Sinceramente, a OAB teve uma manifestação bastante tímida sobre o caso. Eu esperava bastante mais da OAB. Houve diversas manifestações de advogados
pedindo socorro. Não é possível que a função do advogado seja pagar a anuidade e esperar o ano seguinte para pagar novamente a anuidade e ter descontos em algumas coisas, como farmácia, etc. e tal. A OAB, todos nós sabemos, você acaba de mencionar, é muito mais do que isso. Ela tem de ser muito mais do que isso, porque essa é a função dela, que é proteger os advogados e os direitos e as prerrogativas dos advogados. A OAB se manifesta muito rapidamente em diversos temas de abrangência nacional, mas nesse caso, infelizmente, foi muito deficitária. Eu lamento por essa atitude e espero também que esse tenha sido um alerta para as gestões que estão agora nas diversas OABs, como nas futuras, que os advogados sejam atendidos e os pedidos de socorro sejam atendidos. Doutor Miguel, o senhor vê essa discussão interna hoje dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam as sessões estaduais ou mesmo na OAB Nacional, dela reconhecer essa omissão? Porque essa omissão foi denunciada por eu mesmo trouxe aqui, e a audiência da Jovem Pan, do Prós e Contras, teve essa possibilidade de ouvir de vários advogados reclamando dessa omissão, da ausência, desse comportamento deficitário da OAB, na defesa, obviamente, das prerrogativas dos advogados, porque é uma entidade de classe, na defesa da ampla defesa, porque é uma necessidade democrática, da própria democracia, do devido processo legal, da Constituição do país. O senhor está vendo alguma alteração nesse comportamento da OAB, um desejo de mudança interno ali? No discurso, sim. Na prática, infelizmente, não muito. Eu assisti seu programa ontem, não consegui ouvir inteiro. Aliás, felicito, foi um brilhante programa. E quem não ouviu, recomendo que ouça. Foi muito bom nesse sentido, com informações e afirmações bastante contundentes. Mas, realmente, na prática, o que eu escuto de colegas advogados é que a OAB tem sido boa no discurso, mas infelizmente na hora de colocar em prática são escolhidas as pautas, são escolhidas as defesas de algumas prerrogativas que vêm sendo atendidas. Infelizmente, é com dor no coração, gostaria que fosse diferente. Sim. Tenho enorme apreço pelos dirigentes da OAB, mas infelizmente essa é a realidade que precisa ser dita. Doutor Miguel Vidigal, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Prós e Contras. Doutor Miguel Vidigal é advogado, representante do empresário Robel, que foi um dos empresários em que o caso dele foi arquivado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, naquele caso que, lembro lá, remonta a um ano atrás, daquela situação do grupo de WhatsApp de empresários em que todos foram acusados de serem contra a democracia, contra o sistema eleitoral, contra o voto, enfim, toda aquela coisa. Enfim, somente 2 casos ainda permanecem em investigação, mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi justamente de arquivar os processos. Doutor, muito obrigado mais uma vez, boa tarde ao senhor, hein? Muito obrigado, Piotr, muito obrigado à audiência e que a livre expressão seja garantida no nosso país por muitos e muitos anos, como era o seu desejo e é o desejo de todas as pessoas de bem desse país. Tal como o doutor Ulisses deixou muito claro e escrito lá na Constituição de 1988, promulgada no 5 de outubro de 88. Doutor Miguel Vidigal, mais uma vez, obrigado pela gentileza.